amor! E aí, bora? Vamos. Começar o nosso primeiro episódio de podcast. 20 anos depois da nossa empresa, estamos aí começando um podcast, eu e o Anderson. Né? O que fez tu entrar aí no podcast, finalmente aceitar isso aí? Tem que fazer. Quem não fizer, não acontece. Pessoal, não tem script, a gente tem algumas perguntas ali que a gente perguntou pro pessoal, algumas perguntas que perguntou, ótimas, tudo bem, vamos lá. É que nem eu falei, não tem script. A gente perguntou lá na caixinha de perguntas nossa, nos stories, algumas coisas que o pessoal tem de curiosidade nossa, a gente perguntou para alguns colaboradores entender o que eles querem saber da gente, dos nossos 20 anos aqui que a gente está, tudo que a gente já construiu, né? E a gente começou quando tudo era mato. Parece meio clichê isso? Não, isso é normal. Quando a gente começou, a internet ainda era discada. Recém estava começando no ADSL. Gente, então... o Google não era o Google, gente. Tinha Alta Vista, tinha... Qual era o outro? Messenger. 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 Tinha o... ICQ. O Skype, recém estava começando a ser Skype, então o Skype hoje já não... Já nem existe mais. Orkut, morreu o Orkut. O Orkut morreu já. Vimos nascer o Instagram, vimos muita coisa. Google Plus nasceu, onde é que tá morreu. o MySpace? Tinha um MySpace. Gente do céu. Yahoo, né? Netscape também não tem mais, acabou. Mas... o Internet Explorer era um dos maiores navegadores que tinha. Hoje não é mais. Hoje, por baixo do Internet Explorer é o Chrome. Então... Gente, agora o Internet Explorer ele falou, me lembrei do ranço que a gente passava quando começou a aparecer o... Não sei se foi o Chrome primeiro ou... Firefox apareceu primeiro. E a gente programava tão bem, funcionava as coisas tão bem no Firefox. E o IE... a gente... tinha que desenvolver duas páginas, né? Era uma página pro Internet Explorer e uma página... E tinha as versões do Internet Explorer. O IE6. Tinha Internet Explorer 5.5, tinha o 6, depois veio o 7, e assim... E eu lembro de uma época que a gente tinha que fazer os sites e ainda pensando no Internet Explorer que ainda tinha uma certa percentual de pessoas que ainda usavam o Internet Explorer. Celular não tinha navegador. Ou melhor, o navegador que tinha no celular era um navegador Opera. Não tinha nem navegador. Tinha cobrinha, ainda não existia. Não, tinha um navegador ali. Era do Nokia. Um Nokia tijolão, mas tinha um navegador lá, mas só que era muito caro. Mas não... Mas o que eu lembro foi que a Nokia era aqui líder mundial de celular, e hoje não é mais. Qual telefone tu teve? E o meu primeiro foi Nokia. Tive StarTAC, sei lá qual era o nome. StarTAC. Tive um celular que pegou fogo no meio da aula na faculdade. Eu lembro disso. Começou um cheirão, uma fumacinha, tava no meu bolso, tirei, começou a pegar fogo. Nossa, gente, quanta evolução, 20 anos, hein? O que lembra 20 anos atrás? O que vocês estavam fazendo 20 anos atrás? O que nasceu 20 anos atrás? Pô. 20 anos atrás, a WD? A WD nasceu 20 anos atrás. Na verdade, gente, sabe, né? A gente começa na informalidade no início. A gente teve 1 ano e pouquinho ali na informalidade. Não, pouco menos de um ano. Até que a gente decidiu, não, vamos abrir o CNPJ, vamos abrir ter o nosso local físico. Mas a gente já tem mais de 20 anos, né? A gente fez o nosso primeiro site, eu tinha 18 anos. Não vamos entregar a idade, né, gente? Tu é da época do Flash, né? Tu já tá na época do Enta, eu ainda não tô no Enta, tô ainda no Inta. Não, eu não tô, não. Tu já passou mais, tu ainda tá no Enta. Não, eu não tô. Não. Experiência. Pessoal, vamos lá, estamos começando aí, produção, o que a gente tem de pergunta aí pra nós? Primeira pergunta é, qual o momento mais marcante desses 20 anos? O que nos marcou nesses últimos 20 anos? Nossa, é tanta coisa. Mas 20 anos, gente, eu acho que o primeiro site, né? Primeiro site. Primeiro site? Não sei, daqui a pouco o primeiro escritório. Nossa, tem tanta história para resumir assim, 20 anos de vida, mas
Bom, o primeiro site, gente, deu aquela frio na barriga. Eu, o designer, o Anderson, o programador. O primeiro site... Não, acho que eu sei. A primeira coisa, acho que eu que sei. é pra ti? Tem uma coisa que marcou bastante. Aquele raio daquela animação em Flash. Boa! Gente, Macromedia Flash. A gente que sabe o que é isso. Aquela As animação... primeiras animações... Porque aí juntou a Gabriela que queria o design, ela pensou um negócio mirabolante, só que não tinha como fazer, tinha que ter programação naquilo. E aí não tinha, a internet era tudo internet de escada, então não tinha velocidade, para carregar foto era muito ruim, tinha que otimizar, tinha que fazer. No primeiro site que a gente fez, eu lembro de já fazer alguma coisa com animação, o primeiro site nosso foi de um sindicato dos terminais marítimos. Aqui em Rio Grande tem um polo muito forte portuário, né? E a gente fez o site desse sindicato. E eu lembro que no banner eu queria passar um navio de container de uma ponta a outra do banner. E, gente, aquilo sofri muito para fazer. Mas depois daquilo foi. Aí, depois que a gente conseguiu fazer aquilo, não teve mais. Exatamente. Não teve mais. Mas depois, conforme foi criando as coisas e desenvolvendo, a gente viu que depois que a gente conseguiu botar o primeiro site no ar, não teve mais nada que era impossível, assim. Teve, quando começou o celular, que eu tinha que começar a fazer site responsivo. Mas a gente sabia que conseguia, não era uma coisa assim, mas é que, na verdade, nessa área de tecnologia, depois de 20 anos, a gente já está acostumada, né? A cada 6 meses, a tecnologia muda, né? Vocês pegam o celular de vocês aí hoje toda tá hora. Menos, tá? Atualização. Hoje tá menos. Foguete tem ré agora, foguete tem marcha ré. Foguete tem ré. É o exponencial, né? Que a gente viu lá no Encontro Giants, lá do Rui, que ele trouxe, né? Que as melhorias, os avanços tecnológicos é exponencial. Leva um tempo até realmente criar aquilo ali, depois que se cria exponencialmente, o negócio vai longe, né? A gente pegou a criação do iPhone, né? A criação do iPhone, do iPod. MP3 player. Ninguém tem mais MP3 player. Então... Eu lembro que o primeiro dinheiro que a gente ganhou, a gente comprou 2 MP3 players de 512 mega. Cabia, sei lá quantas músicas, 200 músicas. Faz tempo, hein? Estamos ficando velho. A gente não tá ficando velho, a gente começou novo. A gente começou antes. A gente começou novo, gente. Recém tá começando. Agora que veio a parte boa com o IA. A IA tá aí para ajudar, né? Tá ajudando a nossa produtividade, bastante coisa. Mas não se preocupe, eu não acredito que a IA vai substituir a gente, não. Pelo menos a gente não. Não, a gente não. Pode começar com as polêmicas? Polêmica? Pergunta polêmica? Bora, vamos lá. Que pergunta polêmica? Não tava combinado isso daí. Não tava combinado isso daí. O marketing Tu sabia das perguntas, coisas. eu Pior não sabia. Não sabia. Tu sabia. Produção aí, a Nayane. Eu não sabia. Sei, lá vem. Como é trabalhar com o cônjuge, com o marido e com a esposa? Essa é polêmica, hein? Eu deixo, te autorizo a responder. Não. Contigo. Te autorizo a responder como é que é trabalhar. Contigo. Olha, assim, desde que as coisas aconteçam, que as coisas sejam, que as coisas fiquem, que as coisas se realizem do jeito que tu quer, é tua na mão. Tá tudo bem, né? Afinal de contas, quem manda é tu. A palavra final é sempre tua, né? Não. Sim, senhora. Não. Eu acho que a palavra final é minha, mas não é. Não, brincadeiras à parte. Claro que não, brincadeiras à parte tá de sacanagem. Não é brincadeiras à parte. Não, é brincadeiras à parte. Não, tu que manda, tu que cria, tu que é o design, tu que é a mente que produz. Tá querendo me bajular. Pessoal, então, essa pergunta não é polêmica, né? Depende do ponto de vista que tu tá vendo. Cara, no momento que tu cria um sonho com alguém, né, que tu tá conduzindo, tá os dois ali lutando pela mesma coisa, os dois querem. A gente passa muito perrengue, né? Não existe coisas que a gente daqui a pouco discuta. Óbvio que a gente discute, mas
Quando o sonho é maior, o objetivo é maior, os dois estão trabalhando em conjunto, cada um sabe o seu papel, eu acho que tudo flui, né? Então a gente tem um. Olha ali, ó. Tudo flui. A parte de criação, de desenvolvimento, cada um tem sua área, cada um domina a sua área, cada um é ali o seu campo, é ali que é profissional e tudo mais. Não existe nada que tu não queira criar ou desenvolver, que tu lute por aquilo, que não vai existir uma discussão, vai existir alguma coisa assim. Mas no final a gente separou muito bem, a gente separa muito bem. Coisas de família, coisas de casa, e outra coisa é respeito, comprometimento, referente a isso. Não é porque eu discordo da opinião que eu vou menosprezar ou vou agir de certa forma referente a isso. Então a gente lida muito bem com isso, que é cada um tem sua área dentro da empresa, cada um domina aquela área que realmente a gente entende que precisa um do outro, porque sozinho eu não teria, ela sozinha também não teria, então a gente caminha junto para um bem maior, para uma coisa maior. Mas não é polêmico, isso para nós a gente não... Tem que separar muito bem o pessoal do profissional, né? Então, tem coisas que eu discordo dele, ele discorda de mim, e a gente tem que entender Ela tem razão. Que aquilo ali é profissional, né? E tá tudo bem. E a gente não pode deixar influenciar. Não dá para dizer que às vezes não influencia, que é óbvio, né? A gente é ser humano, às vezes acaba ficando magoado, mas, cara, depois que tu reflete, pensa, tem maturidade, né? Profissional, a gente, não, vamos lá, toca aí, vamos isso. Tá os dois pensando pelo bem, né? Os dois estão puxando pro mesmo lado. Outra pergunta aqui. O pessoal quer saber, como empresa de tecnologia, como é que foi para vocês passar por uma pandemia? Passar pela pandemia, gente, foi bem assustador, né? Todo o caos que aconteceu, não tem como dizer que não foi assustador. Mas, para nós, sabe, de certa forma, foi um desbloqueio na nossa vida. Porque a gente, por muitos anos, trabalhou com a meta, que eu lembro assim, a gente tem que ter 12 estados, 12 clientes fora do estado, né? A gente tinha 3 ou 4 clientes e a gente tinha essa meta. Quando a gente se viu naquele cenário que a gente precisava se reinventar, a gente teve que fazer o que em 2, 3 meses, fazer um novo planejamento, reestruturar todos os nossos produtos, criamos uma plataforma do zero e começamos a focar no marketing totalmente digital. Isso deu um boom na nossa empresa, tanto que a gente fez mais de 100 lojas virtuais em menos de 3 meses, né? E isso foi um boom para nós. Bom é que a gente tinha já uma boa estrutura para trabalhar, a gente teve que contratar comercial, teve que fazer marketing mais forte em redirecionar, mas fez a gente nos mostrar que a gente não está dependente só do nosso local, porque antes a gente era só muito conhecido na nossa região, nas nossas cidades vizinhas e tudo mais, e agora a gente, com a pandemia, foi um chute na bunda mesmo para nos mostrar que não, vocês têm potencial, vocês podem atender o Brasil todo, e hoje, na verdade, a gente atende o mundo todo, a gente tem cliente até fora do país. A parte de desenvolvimento, o maior desafio foi como tu coloca tantas lojas no ar, assim, tu pega e sobe, dá suporte, atendimento e tudo mais, e tu monta um sistema de escala. Antes a gente tinha sites e sistemas muito customizados. Eles eram desenvolvidos para cada cliente, especificamente para cada cliente. Então o design, a parte de HTML, estruturação, ele era criado para cada cliente. E quando começou a pandemia, a gente entendeu que a gente tinha que entregar de uma forma que não tinha, porque antes da pandemia a gente fazia reuniões presenciais, a gente visitava clientes nos visitavam, a gente tinha reuniões presenciais de briefing, apresentação de site. Quando começou a pandemia, não tinha como tu agendar, porque o volume era tão grande de demanda para botar, rodar, que tu tinha que levantar a loja e faltava mão de obra para poder subir isso, até estrutura e tudo mais. Então, assim, eu lembro que acho que foi em uma semana, passei praticamente direto trabalhando para conseguir montar uma estrutura que desse agilidade para a gente botar as lojas no ar. E hoje é o que facilita para nós, assim, hoje para colocar um site no ar é em questão de minutos, a gente sobe
a plataforma base e depois o pessoal de design, marketing personaliza, customiza em cima daquela plataforma que a gente tem ali. O detalhe da pandemia nos trouxe também uma realidade que nos ajudou muito a questão de propósito da empresa. A gente entendeu muito na pandemia sobre o propósito do que era o objetivo da nossa empresa, o que a gente realmente queria. E ali, vendo muitas empresas passando por dificuldades, que precisava vender, a gente entendeu nosso papel na sociedade da WD House como um todo, e a gente entendeu que a gente não vendia só um site, a gente vendia esperança para o nosso cliente, para ele poder se sustentar naquele momento, de continuar com seus colaboradores, sustentando a sua família, porque a gente deu oportunidades através da nossa plataforma de eles continuarem vendendo. Então, em cima disso, a gente teve que explorar esse braço de educação dentro da nossa empresa. Então, trazer lives, trazer conteúdo, toda essa questão estratégica que a gente aplicava e fazia, a gente externou isso e fez muita live, e lives gratuitas que estão aí no nosso YouTube, para ajudar as pessoas a realmente a vender naquela situação que eles estavam ali fechados, não podiam abrir suas lojas físicas. Então isso nos ajudou bastante a entender o propósito da WD House. O que mais irrita vocês no mercado de marketing e de tecnologia hoje? O que mais me irrita no mercado de marketing? Vou responder de marketing, tu responde de tecnologia, então pode ser? Ou podemos incrementar o que mais te irrita e o que mais tu admira, que tu acha a ferramenta mais sensacional. Então, o que mais me irrita no marketing, eu acho que é muito o que eu chamo de empreendedorismo de palco. Que, gente, tem muita gente que, cara, fala e não faz. Que quer só vender curso, né? Que só quer enganar os outros, só quer ganhar aquele dinheiro fácil, acho que ganho fácil. O marketing me irrita muito nesse sentido, né? De ter gente que usa isso pro mal, né, para às vezes passar a perna em pessoas, e então essa parte eu não gosto. Mas ao mesmo tempo que me admira é que a internet, o marketing, ele democratiza isso. Né? Antigamente a gente era só televisão para a pessoa crescer, para ser conhecida nacionalmente. Hoje, qualquer pessoa que esteja com um celular, com uma ideia, que tenha constância, né? Que tenha um conteúdo interessante, cara, e ele viraliza, ele consegue mudar de vida. A gente tem diversas pessoas aí, youtubers e tudo mais, que mudaram a situação da sua vida, que realmente tinha uma situação bem difícil e pegaram o celular, começaram a gravar conteúdo e hoje estão muito bem de vida, né? E conseguiram ajudar também outras pessoas. Eu gosto do marketing nesse modelo. Tecnologia, eu não diria que me irrita assim, não tem uma coisa, porque teve um tempo atrás, que tinha uma disputa muito grande sobre linguagens de programação. A parte da linguagem de programação realmente tinha. Se um gostava mais de uma linguagem, gostava mais de outra, mas hoje em dia eu não vejo nada que me irrita. Na realidade, para quem já enfrentou problemas de internet, conexão, problemas de navegador, não ter fonte de informação confiável para buscar, hoje em dia eu acho que cada vez mais eu vejo que a gente consegue ter mais velocidade para poder fazer as entregas. Mas, claro, algumas coisas que eu vejo, se fosse botar assim, o que irrita é o pessoal que reclama do jeito que é hoje. O pessoal que fala, hoje não tem como, hoje não dá, hoje não sei o que. Cara, a gente enfrentou coisas que não tinha lá atrás. Então hoje é muito fácil. Hoje não tinha tanto acesso à informação. Né? Hoje para te aprender uma linguagem de programação era ouro. Hoje tu vai numa IA e tu aprende, toda semana tu aprende uma linguagem nova, tu consegue. Então isso me irrita. Quem reclama do que tem hoje, me irrita. Porque não teve a falta lá atrás. Pô, tu lembra as bíblias que tu tinha do PHP, do MySQL? Era tudo livro, né? Bom, o Anderson, quando começou a aprender, porque o Anderson tem 1001 utilidades, né? É um bombril.
Ele sabe eletrônica, ele sabe elétrica, um monte de coisa, e ele começou naquelas revistinhas, né? Não Instituto, tinha. não A sei o que. única forma de aprender era tu buscar informação e ler. E não tinha livros, não era muitas pessoas que escreviam livros porque era muita coisa. E agora, hoje, com inteligência, com navegador, com internet, é muito fácil. É. Então me irrita realmente quem reclama do tempo que é hoje. Exatamente, que acho que não tem oportunidades, né? O pessoal, cara, hoje a gente tem um acesso enorme e a gente cria as coisas e não tem como dizer hoje que não tem. E aí, qual é a próxima produção? Pergunta de um colaborador. Opa, colaborador. Vamos ver. Vamos ver Será? Quem será? Vamos ver se pela pergunta a gente sabe quem é. O que é a caixinha de Gloves Gloves? O que é a caixinha de Gloves Gloves? Ih, essa não dá pra saber porque todo mundo quer saber a caixinha de Gloves Gloves. A caixinha de Gloves Gloves? Não pode. Só quem é colaborador. Só quem é colaborador que participa do nosso evento de cultura. E pior que isso é real, tá? Tem um monte de gente aí que quer saber que raio que é a caixinha de Gloves Gloves. Só quem é da WD que conhece a história da caixinha de Gloves Gloves. E existe um contrato de confidencialidade que quem escuta não passa para frente. Não pode. Na verdade, passa a sua versão, né? Ela é múltiplas versões, mas a versão tua aqui versão não tem. tem. Próximo. O que quase ninguém vê nos bastidores para manter uma empresa por 20 anos. Que quase ninguém vê. Ih, as noites que a gente não dorme. Porra, ainda mais o Anderson. O Anderson passa às vezes madrugadas. Assim, como todo profissional, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar que a gente que tu queres estar e almejando cada vez mais o crescimento. Então eu me coloco muito numa comparação como se fosse qualquer outro profissional de uma área crítica, numa área que tenha que funcionar. Porque hoje, querendo ou não, tudo que a gente entrega, tudo que a gente faz, impacta em outras pessoas, impacta em outras empresas, em outras famílias. Então, um site fora do ar, os sites fora do ar, o e-commerce fora do ar, não é somente mais um e-commerce fora do ar, não é só um problema de, o site saiu fora do ar. Não, aquilo ali ele pode parar a venda, pode fazer o time financeiro não conseguir receber lead, aquele time financeiro não recebendo lead, aquela pessoa que está no financeiro não bate meta, daqui a pouco está contando com a meta para bater, para daqui a pouco conseguir melhorar a vida da família. Então, entender a importância de todo o ecossistema, as pessoas não veem isso, são raras as pessoas que enxergam esse tipo de coisa. Então, acho que isso é o bastidor, isso é tu te comprometer em fazer a coisa acontecer, em estar sempre disponível, estar sempre online, não ter hora. Então, tem gente que às vezes manda mensagem, desculpa te mandar uma mensagem à noite. Eu falei, a gente trabalha 24/7, a internet é 24/7, então a gente trabalha 24/7. Então não tem problema. E uma coisa que eu coloquei para mim hoje não é que eu não trabalhe, mas eu gosto do que eu faço. Então eu faço por gosto e não por obrigação. Então desenvolver site, desenvolver sistemas, botar servidor, botar a estrutura toda a funcionar é prazeroso, é divertido, é desafiador. Então com isso é tranquilo. Acho que isso o pessoal não vê assim, quanto que é toda uma estrutura por trás para poder rodar. E como a gente tem toda a parte de estrutura própria, tudo a gente coloca, tudo a gente atende, tudo a gente sabe como é que funciona, então isso tudo ninguém percebe, porque a gente não terceiriza a responsabilidade. Tem muitos que terceirizam para outras empresas e tudo mais, mas só que a gente atende os clientes de uma forma que é importante que o cliente esteja funcionando. Então, a gente puxa a responsabilidade para nós, né? Para nós, para poder fazer aquela entrega e tudo mais. Porque afinal a responsabilidade é nossa. Minha, né? Exatamente. E isso que o Anderson falou é exatamente da questão do propósito da WD, né? A gente sabe o nosso papel na sociedade, que a gente sempre fala, né? Nossa missão é fazer a tecnologia trabalhar pelo crescimento dos negócios, né? Então a gente sabe que quando um cliente fecha com a gente, tem por trás toda uma expectativa dele, uma aposta que ele está fazendo ali, que os negócios dele vai crescer, que os negócios dele vai melhorar, vai ter mais cliente. Então a gente traz toda essa responsabilidade para nós e realmente ajuda, né? Segura na mão do cliente, apoia ele e
e faz acontecer. E às vezes já passamos aqui por vários clientes que às vezes nem eles, às vezes estão meio desesperançosos com tudo que a gente passa como empresário, né? E, enfim, e eles às vezes vêm meio desesperançosos e aí quando eles começam a ver resultado, ver uma nova saída, eles vêm e nos agradecem, né? Então, a gente sabe desse papel que a gente tá tudo retornando para a sociedade. A gente comenta muito com os nossos colaboradores isso, né? Que o papel dele ali não é só fazer o contas a pagar quando você receber no financeiro, ou só fazer mais um post, né? Que aquilo ali é o que move uma sociedade, porque o que ele está fazendo vai influenciar no crescimento de um negócio, e o nosso cliente crescendo, ele vai conseguir contratar mais colaboradores, o colaborador vai conseguir ajudar o seu filho, e isso retorna, né? O mundo é um ciclo, né? Qual foi a situação mais inusitada ou engraçada que vocês já viveram nessa rotina de empresário, dono de empresa? Mas engraçado. Engraçado, inusitado. Meu Deus, essa aí tá... Cara, a gente se diverte muito com o que a gente faz, né? A gente trabalha, a gente tenta pelo menos trazer para dentro da empresa um ambiente divertido. Então, essa semana mesmo, quando a Andreina voltou de férias, o Fábio lá aprontou com ela, botou um monte de post-it no computador, no mouse, não sei o quê. Então, são situações, acho que do dia a dia, assim, que a gente se diverte também. A gente tem que fazer isso, tem que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo também. É claro, existe o lado profissional, mas tem que ser uma coisa leve, que a gente passa tanto tempo no trabalho que tem que ser prazeroso, né? Não... Engraçado, eu tô tentando ver se tem alguma situação. Lembrei de uma. Aquele cliente que queria um site duvidoso, que a gente... que ele queria um site que era de aposta, o que era? Hoje em dia dá de legalizar, né? Hoje em dia as bets... mas isso era 2000 e quê? 2010, talvez, 2008. Né? Era lá na Zalone ainda. 2008. Era lá na Zalone, ele foi lá e... ele queria um site que pudesse fazer doações e a pessoa escolhia um bichinho para poder fazer uma doação. E aí, com esse bichinho, ela iria ganhar um número para poder fazer essa doação. Eu fiquei... aí a gente... Coisas que não são legalizadas... Não, já teve outras coisas. Por exemplo, teve um site que o cliente pediu para fazer um teste num pedido do site, eu fiz o teste e o lanche chegou, né? Isso é bom, né? Aconteceu, mas tudo bem. É verdade. Essas partes. Teve alguma decisão impopular que vocês tomaram e depois se mostrou correta? Olha, na pandemia eu acho que isso vem na minha cabeça, assim, que foi dia 17 de março, quando a gente viu que estava começando a fechar, a gente mandou todo mundo para casa, cada um leva o seu computador e vai, e depois a gente vê. E aí, claro, né, o pessoal, mas não tem que continuar, e os negócios, não sei, cara, a gente manteve nossa posição, tanto que a gente ficou, acho que por 4 anos ainda, depois da pandemia a gente ainda ficou por 4 anos, foi? Não, menos. 3 anos. 3 anos. 3 anos a gente ficou ainda dentro de casa, né? Não por segurança, mas enfim, a gente viu que aquele modelo... Já estava na rotina. Já estava na rotina até voltar, né? Mas eu acho que segurança dos colaboradores, de todo mundo, né? De pessoas, então isso é inegociável para nós, né? Então acredito que, para mim, podia aparecer, né? O pessoal, por que vamos voltar? Vamos não sei o quê... O pessoal já está voltando, não, a gente decidiu porque teve a primeira onda, depois teve a segunda onda, então a gente preferiu ficar para todo mundo ficar bem. Mas teve outra decisão que a gente teve. Foi lá atrás, quando a gente começou a desenvolver sites, sistemas sobre usar ou não usar um gerenciador externo, lembra? E isso a gente discutiu bastante, né? Isso a gente discutiu bastante. Isso eu defendia que a gente tinha que ter uma estrutura própria, um sistema próprio, uma estrutura que a gente pudesse agregar cada vez mais valor, só que todo o resto era tudo basicamente contra a maré, né? Era sempre assim, mas por que tem tanta coisa própria, tem tanta coisa já pronta, tem tanta coisa funcionando? E eu falei, não, a gente vai estar botando valor em outras coisas fora, não naquilo que a gente quer construir, alguma coisa sólida que vai nos trazer até aqui. E realmente isso se provou, né? Com certeza. Isso se provou. Hoje é o nosso grande diferencial ter a nossa estrutura própria,
para trazer segurança, né? É assim como eu vejo que muitas vezes, se tu vai pegar, vamos supor, no ramo de alimentos ou lanche até, tu vai pegar um hambúrguer e vai comprar um hambúrguer pronto. Do que tu produzir o teu próprio hambúrguer, é o teu diferencial. E isso, quanto mais tu investe no teu diferencial, quanto mais tu bota energia naquilo que sustenta o teu negócio, não tem como dar errado, não tem como simplesmente parar de funcionar. Então isso foi uma coisa que a gente discutia bastante, né? Toda semana, porque toda a construção ela é baseada, não tem mágica, é muito trabalho duro, trabalho árduo e botar para cima e fazer acontecer. Então lá no início, eu e a Gabriela a gente discutia toda semana, e aí, tal página, tal sistema e tudo mais. E eu não tá pronto ainda, tá desenvolvendo, a gente está criando. E como não tinha informação, tinha que estudar. E aí tinha que estudar, produzir, até conseguir chegar num nível que hoje a gente consegue botar sites aí muito rápido no ar. Como vocês fazem para manejar, cuidar de uma empresa e ter tempo com a família, filhos? Olha, tem gente que diz que a gente não vive, né? A gente tem 2 filhas, né? A gente tem 2 filhas, cada um tem 2 empresas, tem os escoteiros. Mas, olha, é o que eu digo, assim, a gente dá duro, né? Mas a gente tem o nosso momento de prazer, o nosso momento de lazer com as meninas, né? Claro que às vezes tem alguns sacrifícios, que às vezes a gente passa alguns dias longe de casa com as meninas, né? Mas a gente tá sempre dando muito carinho, muita atenção para elas. A gente tenta envolver elas entenderem o porquê disso, né? Do que a gente faz, mostrar para ela que tudo que a gente faz tem um retorno positivo também. Então, geralmente uma vez por ano a gente fica aí algumas semanas fora também, brincando com elas e passeando, viajando. Então, tudo tem o seu momento, né? Tem um momento de trabalho, tem um momento de desfrute e não é fácil. Não dá para dizer que às vezes é fácil. Tem umas semanas que são mais pesadas, outras mais leves, mas eu acho que já ficou tão normal assim, né? Tão na nossa rotina fluida, né? Aos sábados mesmo, sábado e domingo a gente não abre mão também, a gente não trabalha para justamente ter um momento com elas. A gente tem os escoteiros também, que nós somos voluntários, chefes voluntários lá, que é o que o Anderson sempre fala, a gente sempre fala, né? A gente tem 15 primaveras com as nossas filhas, né? No máximo 15 primaveras, então não dá para perder o crescimento delas, não dá para perder os melhores momentos dela, e através do escotismo a gente consegue proporcionar isso para elas, né? A gente trabalha essa questão, como a gente é muito tecnológico, com o escotismo a gente desliga, a gente trabalha realmente a natureza, a gente acampa, a gente brinca, a gente faz muita coisa divertida. Então, mas a gente consegue conciliar, sim. E a gente divide bastante os papéis entre o que faz o quê, um tem um compromisso, o outro assume, a gente fica dividindo as responsabilidades referente a isso. Então eu tenho certas responsabilidades, a Gabriela tem outras, eu lido de um jeito. E não tem um certo e errado, tem o que a gente vai fazendo. Existe assim, cada dia é um novo dia, as gurias estão amadurecendo, elas estão crescendo. E não tem como dizer, vamos separar, vamos isolar. Não tem, é a vida, faz parte. A WD veio antes delas, então... Nosso primeiro filho é a WD. Isso tem que envolver, tem que participar. E a gente tem uma rede de apoio muito boa, né? Com amigos, né? Com alguns familiares, a gente também tem uma pessoa que nos ajuda em casa, né? Então isso acaba ajudando a ficar mais leve também, terem apoio, elas não se sentirem desamparadas, né? Como faço para ser cliente de vocês? Como faço ser cliente para nós? Olha, vamos deixar um link na descrição aqui e chama o nosso comercial, traz a tua dor, o que tu sente de dor aí, teus desafios, e a gente vai trazer uma solução viável para ti, e com certeza vocês não vão se arrepender. A gente tem nosso time de sucesso do cliente aqui, que o nosso objetivo justamente é fazer nossos clientes prosperarem, crescer os seus negócios. Qual a expectativa para os próximos 20 anos? Expectativas para os próximos 20 anos? É muito tempo expectativa, assim. Não, a gente tem
a nossa visão, né, de futuro. A gente fez nosso planejamento, a gente sabe o que a gente quer para esse ano, o que a gente quer para os próximos 5 anos, né? Mas é sempre na evolução, né? Com a tecnologia, às vezes, não dá para prever, porque muita coisa a gente vai desviando, né? A gente precisa entender que algumas coisas acontecem, a gente precisa surfar algumas ondas ali para não perder esse time, né? Que eu acho que isso é um grande diferencial da WD, que vocês viram lá que a gente não tinha Orkut, aí o Orkut tinha o Orkut, aí morreu, aí começou o Facebook, aí o Facebook decaiu, aí tem o Instagram, e aí tem o TikTok. A gente tem que ir acompanhando essa tecnologia e surfando, mas se a gente não perder o nosso propósito, que é ajudar as empresas a crescerem, as empresas se desenvolverem, se posicionarem na internet, se tornarem conhecidas, o resto, as ferramentas, que plataforma, né, que canal de venda, a gente vai acompanhando, vai aprendendo. E, cara, nessa área de tecnologia é aprender, é ter vontade de aprender e todo dia aprender alguma coisa e fazer acontecer. Tem que evoluir. Eu acho que a perspectiva para os próximos 20 anos é não ficar parado. É não achar que com 20 anos a gente já conquistou. Não, a gente recém começou, vamos supor. Tem mais tempo pela frente, é conseguir envolver mais pessoas, botar mais pessoas no time, aumentar mais a equipe, desenvolver mais negócios referente a isso, e não ficar somente acreditando que eu tenho 20 anos e tá bom para mim. Não, e também viver bem. Eu acho que os próximos 20 anos é a gente aproveitar isso que a gente vem construindo, isso que a gente vem colocando. Não adianta colocar uma pressão enorme para que agora que a gente tenha problemas, tudo mais, mas que a gente possa realmente ver aquilo. Pô, a gente passou por pandemia, passou por enchente, Aqui são no Rio 20 Grande do anos, Sul, né? passou por mudanças de tecnologia, tem IA agora. Não vai ser assim. Tem muitas empresas que daqui a pouco eu acredito que não tenha mais o que fazer, mas a gente ainda acha que, cara, tem muito chão pela frente, tem muita coisa pela frente para rodar, tem muito cliente para atender, tem muita gente com problema que precisa de ajuda, de solução, e a gente gosta de se envolver com isso e atender e conversar. E até tem clientes, às vezes, que vêm com problemas que não tem nem nada a ver com a gente, ou tem nada a ver com um site ou com e-commerce, mas só pelo fato de a gente poder conversar e criar uma ponte referente a isso, acho que isso é o mais gratificante, em poder demonstrar isso que a gente já passou. E é gostar de trabalhar, né? E a gente gosta de trabalhar com isso, de ajudar as pessoas, né? A gente sempre... Eu tenho falado ultimamente uma frase, né? Que... Deixa eu ver se eu não vou esquecer agora. Como é que é? Se a gente não serve para servir... Ixi, como é que é? Se a gente não serve para servir, então a gente não serve para viver. É assim, né? Daí não me lembro. Se a gente não serve para servir, não a gente serve para viver. E eu acho que acredito isso, né? Eu que sou escoteira desde os meus 9 anos, eu tenho muito intrínseco isso em mim, nos meus valores de que a gente precisa ajudar o próximo, né? E isso toda vez que eu vejo uma palestra de grandes players, que a gente veio agora de uma do Adib mesmo, que é o cara da CIMED, que ele justamente traz sobre isso, né? Da gente atender o próximo, da gente servir o próximo, né? E a gente entende que realmente a gente está no caminho certo. Gente, então, finalizando aqui, quer falar mais alguma coisa? Não, só no próximo. No próximo. E o próximo? Como é que vai ser o próximo? Não sei. Gente... Eu não defino nada. O marketing define. Então, vocês que estão assistindo aí, tá? Vocês estão no canal do YouTube, já deixa o seu like, já comenta o que vocês acharam para nos incentivar a fazer os próximos. E já diz aí, qual é o próximo conteúdo da semana que vem? A gente pretende fazer um por semana. Vai ser toda semana? Toda semana. Tá bom, então. Toda semana vamos gravar mas tem que ter perguntas. As perguntas têm que ser antecipadas, tá? Tu quer ler primeiro, mas não é bom assim, vai... Pô, aí é desafiador. Como é que é? Se vira nos 30, né? Quem tá pronto faz acontecer. Né? Mas já deixa aí nos comentários, tá? A sua pergunta, o que quer saber de curiosidade, traz alguma sugestão do que querem saber sobre o nosso negócio, insights e tudo mais, que a gente vai fazendo os nossos podcasts daqui e vai escutando vocês daí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, até a próxima. Valeu! Tchau. Amor!